É possível haver condenação para os que estão em Cristo Jesus? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Lembro-me de, nesta minha jornada cristã, ter encontrado alguns cristãos sinceros, mas que tinham medo de perder a salvação. Foram longas conversas com desabafos e até choros, por conta da angústia de alma destes irmãos. Eles eram ativos em suas igrejas, procuravam ter uma vida dedicada e piedosa diante de Deus, mas eram atormentados pelo medo de cometer algum pecado imperdoável e, assim, serem banidos da presença eterna de Deus. Já tive minhas crises de fé, obviamente, porque como pecadores, às vezes perdemos o rumo e ficamos com dúvidas. Mas uma coisa aprendi quando ainda era adolescente: a palavra de Deus responde todas as questões de nossa alma. Para obtermos uma resposta de Deus, precisamos de duas coisas. 1. Saber perguntar e 2. Saber ouvir a resposta. Parece óbvio, mas não é. Nem sempre sabemos perguntar. Muitas vezes nos achegamos a Deus com lamúrias e reclamações e não com perguntas. E outras vezes mal perguntamos e já saímos fazendo isso e aquilo. E fazer coisas sem a direção de Deus não vai dar certo. Precisamos ter paciência quando se trata de ouvir Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. O apóstolo Paulo com certeza esteve diante de pessoas com as mesmas crises e dúvidas sobre a salvação. Por isso, ele enfatiza a questão. Ele não deixa brechas para dúvidas e questionamentos. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ele justifica: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É importante lembrar que o versículo de Romanos 8:1 deve ser lido em seu contexto e em conexão com o restante da Bíblia. Ele não é uma afirmação isolada, mas faz parte de um ensinamento mais amplo sobre a salvação e a vida cristã. Além disso, ele não deve ser usado como uma desculpa para a complacência ou a negligência espiritual, mas sim como um incentivo para viver em gratidão e fidelidade a Deus, que nos salvou e nos libertou através de seu Filho Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, vamos entender a profundidade deste assunto? Paulo nos garante que a lei do Espírito da vida, que está em Cristo Jesus, é libertadora. Somos libertados da lei do pecado e da morte. A morte não tem mais controle sobre nós por causa da ressurreição de Jesus. Antes, éramos escravos do pecado, mas agora o pecado não nos possui, porque Jesus pagou nossa dívida do pecado na cruz. Jesus nos tirou da prisão do pecado e nos levou perante Deus como filhos justificados. Portanto, não há condenação no nosso futuro, somente glória. Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Pastor Devanir Caetano da Silva.